Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Olá, galerinha do 8º ano. Nós vamos aqui corrigir a atividade que foi para casa na sexta-feira. Atividade de história na página 43, tá bom? Então você pode pegar o seu livro aí e abrir na página 43. Lembrando que quando for preciso você pode pausar o vídeo, ok? Para colocar as respostas dessa atividade, tá bom? Então essa não é a atividade principal ainda, é só um pequeno exercício, algumas questões daquilo que já foi lido. Lembrando, pessoal, que como o assunto é grande, é extenso, então não dá para a gente ficar lendo nas aulas ou nas videoaulas. Então vai ficar um pouco sobre a sua responsabilidade de ler o assunto, e tendo alguma dúvida você pode postar lá no nosso grupo de WhatsApp e nós vamos estar conversando, tirando essas possíveis dúvidas, tá bom? Então fica combinado assim. Você vai dar uma lida no assunto, tendo dúvida, coloca lá no grupo e nós vamos conversar sobre essas dúvidas, tá bom? Então vamos partir aí para o nosso exercício. Bom, nessa primeira parte aí, logo em cima, nós temos essa obra aí, essa obra de arte de José. E aí ele pede, o autor do livro pede para nós observarmos aí os detalhes dessas duas obras de arte, para observarmos aí o que é que está sendo retratado e quem está sendo retratado e os demais detalhes, tá bom? E aí depois nós vamos fazer o que se pede nas questões seguintes, mas vamos dar uma observada mais de perto aí nessas figuras. Agora sim, agora está maior um pouquinho. Então nessa primeira figura aí, o que a gente pode observar? Tem homens, tem mulheres nessa figura, né? Tem crianças também nessa figura. Então é isso que a gente pode observar aí nessa primeira obra de arte. Vamos lá para a segunda. Na segunda também nós observamos aí homens, tem um homem aqui escrevendo, crianças aqui no meio, mulheres aqui. Então é isso que a gente pode observar nessa segunda figura aí, tá bom? A questão de número 1, ela diz assim: escreva o que está sendo representado em cada imagem. Depois discuta sobre o assunto e verifique se há informações que você não notou. O que nós podemos observar nessas imagens? O que estava sendo representado nessa imagem? Então, se for necessário, pause o vídeo. Se você tiver respondido, compare aí a sua resposta. E se não, você pode colocar essa resposta que está aparecendo aí no seu vídeo, tá bom? Então, o que está sendo retratado aí, representado nessa imagem? Nós observamos homens e mulheres e crianças que estão observando a demonstração de experiência. Nós sabemos que nos tempos mais antigos, as mulheres elas não tinham o direito de estar nas reuniões dos homens, né? Então, com o iluminismo, que podemos chamar da era da democracia, então as mulheres, as crianças passaram a ter direito de ouvir os homens nas suas reuniões, aquilo que os homens estavam conversando ou trocando experiências. Então aí nessas imagens elas retratam isso, né? Tem homens, mas também tem as mulheres e tem as crianças aí que estão observando esses homens nessas reuniões aí, tá bom? Então pause o vídeo, coloque a resposta aí, ok? Vamos lá para a segunda. Diz assim: explique a relação que existe entre a obra de arte, um filósofo fazendo uma demonstração no On-Rei,
e as contribuições de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Então explique a relação que existe entre essas obras. Você pode colocar o seguinte: as observações astronômicas de Copérnico e Galileu contribuíram para o surgimento de uma nova compreensão de mundo. Assim, a obra retrata uma representação dessa inovação científica, tornando pública as ideias de Copérnico e Galileu. Ok? Então você pausa o vídeo, coloca aí essa resposta ou compare com a resposta que você colocou nessa segunda questão, ok? Vamos lá para a terceira. A terceira questão diz assim: estabeleça uma relação entre a obra de arte, um experimento com um pássaro em uma bomba de ar e o pensamento de Francis Bacon e John Locke. Então estabeleça uma relação entre essas duas obras. Alguém respondeu aí alguma coisa? Se não, veja aí a resposta. Então, Bacon e Locke são empiristas e defendem que o conhecimento deve ser alcançado pelas experiências. O experimento demonstrado pela obra cumpre essa necessidade defendida. Tá bom? Então veja a sua resposta e coloque aí no seu livro essa resposta. Pause o vídeo se preciso. Vamos lá para a quarta questão. Como foi apresentado a concepção racional e científica do mundo objetivou romper com o tradicionalismo medieval. Explique o significado da presença de crianças, mulheres e homens nas duas obras de arte, né? O que nós observamos nas obras de arte acima, como nós já comentamos. Então ele pede para a gente explicar a presença de crianças, mulheres e homens nessas duas obras de arte. Então a presença, ela caracteriza uma ruptura com as atividades relacionadas à produção de conhecimento no período medieval. Na Idade Média, a produção e a difusão de conhecimento eram restritas aos homens, e mesmo assim a nobres e religiosos. Portanto, a presença de crianças e mulheres pode ser entendida como uma tentativa de democratizar o conhecimento. Como eu falei no início, esse conhecimento era muito restrito. Então, quando se abrem para mulheres, crianças, isso é uma democratização do conhecimento, ok? Então pause aí o vídeo e coloque essa resposta, ok? Bom pessoal, por hoje é só e eu quero deixar aí essa atividade para casa, né? Você pode completar a leitura dessas páginas aí, lendo a página 44 e a página 45, onde nós temos na página 44 mais um pensador, Rousseau, e aí você vai poder conhecer um pouquinho sobre esse pensador e vai finalizar na página 45, tá bom? Porque na página 46 nós iremos iniciar numa próxima aula um novo assunto, que é falando sobre o liberalismo econômico, mas você vai pelo menos finalizar essa primeira etapa aí, ok? Então um abraço a todos e até a próxima aula.